Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje a gente vai estudar os planos tangente. O que a gente vai fazer é aprender a deduzir o plano que tangencia o gráfico de uma função em um ponto do gráfico. Tá? A ideia do que é o plano tangente e a sua importância é a mesma do que a gente estudou para a reta tangente lá em cálculo 1, né? Imagine que nós temos uma função de uma variável, né? E tá aqui o seu gráfico. Aí o que acontece quando se calcula a derivada num ponto x0 aqui, do domínio da função? Quando ela é... Se a gente calcula essa derivada, né? O que você está fazendo é calculando a coeficiente angular dessa reta, né? Que tangencia esse ponto. Nesse ponto aqui. Ou seja, de certa forma, a gente está determinando a reta que tangencia o gráfico da função, né? No ponto x0, f de x0. Essa aqui é uma função f. E intuitivamente, o que acontece, né? Qual a importância, qual a relação que tem entre essa reta e a curva, né? O gráfico da função. Intuitivamente, imagine que você vai lá e dá um zoom na função, tá? Nesse ponto aqui do gráfico. Você vai perceber, né? x0, y0, né? Ou seja, você pega pontos próximos do x0, y0, a abscissa, né? Desses pontos, dos pontos do gráfico, que que tem a abscissa próxima do x0 e y0, né? O que vai acontecer é que esses pontos vão ter ordenadas próximas das ordenadas dos pontos que estão na reta tangente. Ou seja, para pontos próximos do x0 e y0, né? O que vai acontecer é que a reta tangente vai ser a boa para os valores, né? Desses pontos, do f desses pontos, né? Então a reta tangente ela é uma aproximação dos valores da função quando você calcula a função em pontos próximos do x0 e y0. Tá? O que vai acontecer aqui é algo semelhante em cálculo 2. Quando a gente tem uma função de duas variáveis. E aqui de azul, ó, nós temos a superfície, que é o gráfico dessa função. Ok? Bom, a gente já viu, né, que quando a gente calcula as derivadas parciais em um ponto x0 e y0. Então, suponha que tem um ponto x0, y0, z0, e eu vou chamar de P esse ponto, tá? Em que o z0 é um f de x0, y0. Então, quando a gente calcula a derivada parcial em relação a x, né, o que você está fazendo é fixando os valores nesse ponto, né? Calculando x, a derivada parcial no ponto x0, y0. Você está pegando a interseção, né, da superfície com o plano y igual a y0. Essa interseção dessa curva C1. Então você está definindo uma função de uma variável, no caso x, né? E essa curva C1 vai ser o gráfico dessa função. Tá? Vermelho, essa curva C1 aqui. E então, nesse ponto P, né? Aqui, essa função de uma variável na variável x, ela vai ter uma reta tangente, né? Que é a reta tangente T1. E nós definimos esse aqui justamente, né? A derivada da função só depende de x, como sendo a derivada parcial em relação a x no ponto P. No ponto P não, no ponto x0, y0. Maneira análoga, se eu pego um plano, o plano x igual a x0, tá? Você vai intersectar a superfície, né, essa azul aqui, que é o gráfico da função, por essa curva C2, né? E essa curva é o gráfico de uma função. Então,
esse ponto P vai ser a imagem dessa função no ponto x0, y0. E a derivada dessa função no ponto y0, né? É o que a gente definiu como sendo a derivada parcial da função f em relação a y no ponto x0, y0. Então a gente vai definir então essa segunda reta tangente, né? Que é a derivada da função, dessa segunda função no ponto x0, y0, né? Vai ser a reta que tangencia essa curva C2 no ponto P. Então a gente vai obter, olhando só para as derivadas parciais, duas retas que tangenciam o gráfico da função nesse ponto P, né? Agora nós sabemos que duas retas concorrentes definem um plano, né? Então a gente vai definir esse plano aqui, ó. É o plano tangente à superfície, essa superfície azul aí. Esse plano ele vai conter todas as retas que tangenciam o gráfico da função. Tá? Aí, bom, então, ó, tá aqui a definição. O plano que tangente a superfície S no ponto P, né? Essa é a superfície azul aqui, né? Que é o gráfico da função. É o plano que contém todas as retas que são tangentes à superfície nesse ponto, tá? E então, essas retas tangentes estarão contidas no plano tangente. Plano, olhando só para as retas T1 e T2. Ou seja, basicamente a gente vai olhar para as derivadas parciais da função em relação a x e y. Tá? Então, o que vai acontecer é a mesma coisa, a relação que vai ter a superfície, né? A azul aí. Com esse plano tangente, é análogo ao que acontecia lá em cálculo 1. Então, ó, eu estou supondo que esse ponto P, né? É um ponto x0, y0, 0, né? Em que z0 é o f de x0, y0. Então, basicamente, intuitivamente, vai acontecer. Quando você olha próximo aqui os pontos do plano e os pontos da superfície que estão próximos aqui do ponto P, ou as cotas desses pontos estarão bem próximas. Tá? Plano tangente vai ser uma boa aproximação para os valores da função, né? Então, se eu conseguir determinar o plano tangente, você está de certa forma em uma certa bola aberta, né? Ao redor de um ponto x0, y0, se você calcula o plano tangente, né? Para aqueles pontos que estão próximos do x0, y0, você está obtendo valores próximos do f de x0. Então, o que a gente quer é determinar uma equação para esse plano marrom aqui, tá? Aí a gente vai usar um pouco lá do que a gente viu em cálculo 1, né? Cálculo não, perdão. Lá em geometria analítica. Não sei se vocês lembram, o vetor normal ao plano, tá? Esse plano marrom é um vetor que aqui no livro está chamando de ABC, tá? Esse ponto P nós conhecemos coordenadas, x0, y0, z0, né? Aí pegue um ponto genérico x, y, z, né? Então a gente consegue determinar esse vetor, né? Esse vetor aqui, ó. Ele é o vetor x menos x0, y menos y. Lembrando que esse vetor aqui, ó, que a gente vai chamar, que é o conhecido como vetor normal desse plano, né? É um vetor normal. É um vetor cujos representantes são perpendiculares ao plano, tá? Então, se o teu plano tá assim na horizontal, então ficou feio assim, né? Teu plano é assim, ó. Esse vetor ele tá apontando para cima, formando um ângulo de 90 graus com o plano. Acontece, se eu fizer o produto escalar entre esses dois vetores, né? O vetor ABC e esse vetor aqui, a gente vai chegar nessa conta aqui, ó.
porque o vetor normal é perpendicular ao plano, né? Então o produto escalar vai dar zero. Tá? Então lembra, esse vetor aqui ó, tem coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0. Quando eu faço produto escalar com o vetor n, você vai multiplicar coordenada a coordenada. Aqui, ó. Então, ó, eu estou fazendo produto escalar desse vetor com o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0. Isso aí vai dar zero porque os vetores são perpendiculares. Então a gente vai fazer essa conta aqui. ABC escalar x menos x0, y menos y0, z menos z0. Então, você vai obter que A x menos x0 mais B y menos y0 mais C z menos z0 é igual a zero. O que ele faz aqui, ó, é isolar o z menos z0. Tá? Para isso, pega essa igualdade e divide todo mundo por c de ambos os membros. Então, ó, c dividido por c vai dar 1. Então vai ficar A dividido por c vezes x menos x0 mais B dividido por c vezes y menos y0 mais z menos z0 igual a zero. E isso aqui, ó, é um número real, esse aqui também é outro, né? E a gente vai chamar de Azinho e Bzinho. Então isola. Vai ficar Z menos Z0 igual. Na verdade é menos Azinho, né? Vou chamar com menos A e menos B, só porque depois eu vou isolar o Z menos Z0. Então fica da forma Z menos Z0 igual a A vezes X menos X0 mais B vezes Y menos Y0. Né? Assim que a gente chega nessa equação aqui, ó. Elas são equivalentes. Então essa equação aqui, ó, é a equação do plano que tangencia o gráfico de função nesse ponto P aqui, ó. Então o x são as variáveis que vão te dar os pontos que estão no plano. Então a gente tem que deduzir o A e o B, tá? Então como o x0, y0, z0 é o ponto P, né, que está no plano, você substitui aqui x, y e z por z menos z0. Você vai obter não, perdão. Você vai substituir primeiro o y por y0, né? Ou seja, você vai olhar aqui no gráfico só os pontos que estão na curva C1. Da curva aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, ele tem ele é y0. Então, substituir aqui, ó, nessa equação, o y por y0, isso aqui vai sumir. Vai zerar, né? Vai ficar y0. Então, você vai obter isso aqui. Se você isolar o A, ele é z menos z0 dividido por x menos x0. Isso aqui, ó, são as inclinações, conforme você vai variando aí o x, você vai obtendo inclinações daquela deriva parcial em relação a x. As inclinações das retas tangentes, tangenciam essa curva C1 aqui, ó. Aí se você calcula o limite disso aqui quando o x tende a x0, a gente está calculando a derivada da função que tem, da função de uma variável, no caso x, que tem C1 como gráfico. Que no limite é a derivada dessa função, que é o que a gente definiu como a derivada parcial em relação a x. Né?
Aí do lado esquerdo, limite de A, próprio A, né? Então a gente vai deduzir que o A, esse Azinho aí, ó, função f em relação a x no ponto x0, y0, tá? De maneira análoga, a gente vem nessa equação aqui e faz x igual a x0, ou seja, olha os pontos da função, né, com y0, x0 fixo, né? A gente obter uma função de uma variável, no caso y, cujo gráfico vai ser essa curva C2. Então, se você olhar a equação, ela vai... Como eu estou pegando x igual a x0, essa parte vai zerar. Então, você vai obter a equação z menos z0 igual a b vezes y menos y0. Você vai chegar nessa equação aqui. Se você isolar o b, ele é z menos z0 dividido por y menos y0. Então, para cada y0, esse bzinho que você encontra, ele é uma inclinação de uma reta que é secante a curva C2. Z0, Y, Z0. Y0, Z0, YZ. Né? Se eu faço o limite dessas secantes quando o Y tende a Y0, né? Lembra que a discriminante vai para zero? Então, isso aqui, esse B, ele é justamente a derivada parcial, né? É a derivada dessa função que você tem de Y no ponto Y0. Que, por definição, quando a gente viu lá, é a derivada parcial da função. Tá? Então, vem nessa equação aqui e substitui, ó. Troca o A pela derivada parcial de f em relação a x no ponto e troca o Bzinho pela derivada parcial de f em relação a y no ponto. Então a gente obtém então a equação do plano que é tangente a essa superfície, né? Num ponto x0, y0, z0, que é, tá? Então o que acontece, ó? A gente vai ter uma função de duas variáveis, tá? E eu quero calcular uma equação do plano tangente à superfície, né, ao gráfico dessa função, no ponto x0, y0, f de x0, y0. Esse cara aqui, ó, é o z0, tá? Que aparece aqui, ó. Esse cara, esse é o f de x0, y0. Tá? Só lembrando a notação, tá? Que eu estou usando um pouco diferente disso aqui, né? Isso aqui é o del f, del x, tá? No ponto x0, y0. Isso aqui é o del f, del y no ponto x0, y0. Tá? Então, o que nós teremos, então, que intuitivamente o que está acontecendo, se eu quero aproximar, né? É que assim, talvez o problema na prática, você não conhece a função. Você sabe o valor da função em um ponto x0, y0, tá? Você conhece, então, o z0, por exemplo. Você não conhece a cara da função. Aí você quer saber quais são os valores da função ali próximo, perto do x0, y0. Você não consegue calcular diretamente, porque você não conhece a função, mas você consegue olhar usando isso aqui, ó, você sabe que a função é diferenciável e tal. Você consegue usando essa fórmula de valores da função, tá? Só substituindo aqui, ó. Ok? Então, próximo vídeo a gente volta aí resolvendo exemplos, ok? Até lá então.